Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai dar início ao assunto de funções, mas aqui com um enfoque mais em propriedades que serão úteis para a gente ao longo do curso e que são úteis ao longo do estudo de álgebra como um todo. Bom, vamos começar então com a definição do que é uma função. Uma função f de um conjunto A para um conjunto B, ele é o quê? Ele é uma relação que associa elementos desse conjunto A com elementos do conjunto B, de modo que essa relação tem que satisfazer quais propriedades. A primeira é o quê? Para todo x que eu pego no conjunto A, deve existir um y no conjunto B, de modo que essa relação f pega esse x e leva para esse y no conjunto B. A segunda propriedade diz o quê? Se eu pego um x no conjunto A e essa relação f leva esse x para um certo y1 em B, e ela leva esse x também para um certo y2 com y1 e y2 elementos de B, então eu preciso ter obrigatoriamente o y1 igual a y2. Então, para ser função, o que eu tenho? Eu tenho um conjunto A, um conjunto B e um meio de associar elementos do conjunto A com o conjunto B. Então, se eu pego elementos que estão aqui no meu conjunto A e elementos aqui no meu conjunto B, para que essa regra defina uma função, o que tem que acontecer? Primeiro, todo elemento de A tem que estar associado com alguma coisa no conjunto B, que é essa condição I, e a segunda condição diz o quê? Um mesmo elemento de A não pode ser levado em duas coisas distintas no conjunto B. Então, se eu tenho alguma regra que faça essa associação, pegando todo elemento do conjunto A, associando com alguém de B, e um mesmo elemento de A não pode estar associado com duas coisas distintas no conjunto B, essa regra eu vou chamar ela de uma função. E aí, nesse caso, o y, que é esse elemento que essa regra pega o x e associa com y, ele é chamado de imagem do x. Segundo essa regra f, esse conjunto A vai ser chamado de domínio de f e a gente vai denotar ele por dom de f. Além disso, o conjunto B ele é chamado de contradomínio da função, e esses valores y que estão no conjunto B, que essa regra associa com o x, ou seja, essa regra está pegando x e associando com y. Então, se eu pego o conjunto de todos esses valores y que são imagem de alguém, eu vou denotar esse conjunto por im de f, que é o que? O conjunto dos f de x, onde x está no conjunto A, ele é um subconjunto dentro de B, esse conjunto é chamado de imagem da função f. Então, aqui, para uma função, eu tenho alguns elementos. Eu tenho o domínio dessa função, que é o conjunto no qual eu estou pegando os valores que serão associados com outro conjunto. E esse outro conjunto é chamado de contradomínio da função. O conjunto de todas as possíveis imagens é chamado de conjunto imagem da função f. Então, toda regra que satisfizer essas duas condições, a gente pode chamar ela de uma função. Vamos ver alguns exemplos disso. Vamos pegar o conjunto A como sendo o conjunto 0, 1, 2, 3, o conjunto B como sendo os números de 4 até 8, e aí o que eu quero fazer? Eu quero saber quais as seguintes relações satisfazem a definição de função. As relações são essas, né? R1 formada por esses pares ordenados, R2 formada por esses outros pares ordenados, R3 por esses, e a R4 por esses últimos aqui. Então, como é que eu vou saber se essas relações definem ou não uma função? Eu vou verificar se elas satisfazem essas duas condições. Então, solução, vamos pegar a condição R1, formado por quem? Pelos pares 0, 5, 1, 6 e 2, 7. Então eu quero saber se essa relação aqui satisfaz a definição de função. Para satisfazer, o que precisa acontecer? A primeira condição diz o quê? Para todo elemento do conjunto A, eu estou estabelecendo uma função de A para B, então para todo elemento de A, precisa estar relacionado, estar associado com alguém no conjunto B. No meu caso aqui, eu estou pensando então numa função f que vai desse conjunto A para o conjunto B. Então o que tem que acontecer? Primeiro, todo elemento de A tem que estar associado com alguém de B. A gente olha para essa relação, que elementos que eu tenho aqui nela? Eu tenho o 0, o 1 e o 2. O meu conjunto A é quem? É 0, 1, 2 e 3. Então o 3 está no conjunto A e ele não está associado com ninguém, não está formando um par ordenado com ninguém. Logo, essa relação não é uma função, por quê? Porque existe um elemento no conjunto A que não possui imagem. Então aqui, isso aqui não é função, por quê? Pois 3 pertence ao conjunto A e 3 não possui uma imagem, ou seja, não existe um par ordenado 3y com y no conjunto B, tal que esse par 3y pertence ao conjunto R1. Então esse conjunto R1 não é função por isso, porque tem um elemento do que seria o domínio dessa função, caso 3, que não está associado com ninguém no contradomínio.
Bom, para o caso agora da relação R2, o que eu tenho? Primeira condição para ser função diz o quê? Todo elemento de A tem que estar associado com alguém dentro do conjunto B. Vamos olhar aqui, o 0 está no A e ele está num par ordenado com alguém de B. O 1 está no A e está num par ordenado com alguém de B. O 2 está no A e ele está num par ordenado com alguém de B. O 3 está no A e ele está num par ordenado com alguém de B. Então, essa primeira condição é satisfeita para essa relação R2. Assim, eu vou olhar agora para a condição 2. O que ela diz? Pega um elemento de A e vê esse elemento está associado com duas coisas no conjunto B. Se ele tiver, essas coisas precisam ser obrigatoriamente iguais. Eu tenho nesse conjunto R2 algum elemento de A associado com duas coisas de B? Tenho, né? Eu tenho um 1 aqui que está associado com o 5 e com o 6, e no entanto o 5 é diferente de 6, então falha essa condição aqui. Eu tenho um elemento que está possuindo por essa relação duas imagens distintas, e isso não pode acontecer no caso de uma função. Então vamos escrever isso para o caso da R2. R2, que é o conjunto dos pares ordenados 0, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 7 e 3, 8. Então isso daqui não é função, porque pois os pares 1, 5 e 1, 6 pertencem ao conjunto R2 e, no entanto, o 5 é diferente do 6. Então, falha a segunda condição, logo não é função. Se a gente olha agora para o conjunto R3, o que eu tenho? Todo elemento de A está associado com alguém. Novamente, o 0 está aqui, o 0 está com uma imagem. O 1 está aqui, o 1 está com uma imagem também. O 2 está aqui, o 2 possui uma imagem. O 3 está aqui, o 3 possui uma imagem. Então, a primeira condição é verdadeira. Todo elemento do domínio possui uma imagem segundo essa relação R3. Vou olhar agora a segunda condição. Diz o quê? Um mesmo elemento do conjunto A possui imagens distintas? Não, né? Se eu pego o 0, ele só tem uma imagem que é o 4. Se eu pego 1, ele só tem uma imagem que é o 5. Se eu pego o 2, ele só tem uma imagem que é o 7. Se eu pego o 3, ele só tem uma imagem que é o 8. Então, se eu pego o conjunto R3, ele vai ser uma função, pois satisfaz a definição, faz as duas condições da definição de função. Bom, finalmente essa relação R4, formada pelos pares 0, 5, 1, 5, 2, 6, 3, 7. Aqui é uma função, vamos olhar as condições da definição, né? A primeira diz o quê? Todo elemento do A precisa possuir uma imagem segundo essa relação. Se eu pego 0, ele tem uma imagem. Se eu pego 1, também possui imagem. Se eu pego 2, também possui uma imagem. Por fim, se eu pego 3, ele também possui uma imagem. Então, a primeira condição está satisfeita. Agora, a segunda condição diz o quê? Um mesmo elemento não pode ter duas imagens distintas. Isso acontece nessa relação de um mesmo elemento ter duas imagens. Se a gente olha o 0, a única imagem para o 0 é o 5. Se a gente olha o 1, a única imagem para o 1 também é o 5. Se eu olho para o 2, a única imagem do 2 é o 6. Se eu olho para o 3, a única imagem do 3 é o 7. Então a segunda condição também é satisfeita. Um mesmo elemento de A não tem duas imagens distintas. O que a gente tem aqui de diferente é o quê? Esse 5, ele está sendo imagem tanto do 0 quanto do 1, mas isso não é um impedimento na definição de função. A definição de função só exige que um mesmo elemento do domínio não tenha duas imagens distintas. Ela não diz nada a respeito dos elementos do contradomínio. Pode acontecer numa função que todos os elementos do domínio são levados para o mesmo elemento no contradomínio. Então esse conjunto R4 formado pelos pares 0, 5, 1, 5, 2, 6 e 3, 7 é uma função, pois faz a definição de função. Bom, mais alguns exemplos, agora mudando um pouquinho. Pega o conjunto R5 formado pelos pares ordenados xy em R cartesiano R, de modo que x ao quadrado é igual a y ao quadrado. Bom, no caso dessa R5, ela vai ser função. Primeira coisa, para todo elemento x que eu pego no domínio, eu vou ter um y imagem desse x? Tenho, né? Se eu pego um elemento qualquer em R, quando eu faço x quadrado, isso é sempre positivo, e aí eu sempre consigo determinar quem que é o y. A primeira condição estaria satisfeita para essa relação R5. Preciso ver agora o que? A segunda condição. A segunda condição diz o quê? Pega um elemento x no domínio, ponha que esse x está associado com o y1 e esse x é levado para um y2. O que eu quero saber é se o y1 é obrigatoriamente igual a y2. Mas essa condição aqui, ela diz o quê? X quadrado tem que ser igual a y1 quadrado e x quadrado teria que ser igual a y2 ao quadrado. Então, igualando isso daqui, eu ficaria com y1 ao quadrado igual a y2 ao quadrado. E a gente pode escrever y1 ao quadrado
menos y2 ao quadrado igual a zero. Isso aqui eu posso fatorar escrevendo y1 menos y2, que multiplica y1 mais y2 igual a zero. E aqui a gente vê que para isso ser igual a zero, eu preciso ter esse fator igual a zero ou esse aqui igual a zero. Nesse primeiro fator igual a zero, eu chegaria aqui y1 é igual a y2, que seria o que a gente precisa, mas nesse fator aqui eu chegaria aqui em y1 igual a menos y2. Então o que isso aqui está me dizendo? Se eu tenho essa igualdade aqui, ela pode acontecer sem que obrigatoriamente o y1 seja igual ao y2. Pode acontecer quando eu pego o y1 sendo negativo de y2. Então, essa possibilidade aqui me diz que essa relação não é uma função. Tá? Então, como é que eu vou argumentar de fato que isso não é uma função? Eu preciso encontrar um exemplo de um elemento no domínio R com duas imagens distintas. Novamente aqui, solução. R5 não é função, pois os pares 1 e 1 e 1 e menos 1 pertencem ao R5, uma vez que 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado e 1 ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado. E, no entanto, o 1 é diferente do menos 1. Assim, falha a condição 2i da definição de função. Bom, então se eu pego o conjunto R6 agora formado pelo conjunto dos pares ordenados de R2 satisfazendo essa equação aqui, isso vai determinar uma função? Não, né? Porque se a gente lembra, o que é essa equação aqui? Essa equação está representando uma circunferência de centro 0 e raio 1. Se eu olho para isso daqui, eu pego um valor qualquer aqui, ele pode tanto ter uma imagem aqui no y ou uma imagem embaixo nesse valor negativo aqui. Então eu tenho aqui também um mesmo elemento com duas possíveis imagens. Então isso não é uma função porque falha novamente a segunda condição. Vamos escrever isso. Então R6 não é função, pois se eu pego os pares meio e raiz de 3 sobre 2 e meio e menos raiz de 3 sobre 2, eles pertencem ao conjunto R6, uma vez que eu faço meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, isso dá 1/4 mais 3/4, que é 1. E se eu faço meio ao quadrado mais menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, eu também obtenho 1/4 mais 3/4, dá 1. Então logo esses dois elementos de fato estão no conjunto R6. Então o que eu tenho? Eu tenho um mesmo elemento, fiz aqui meio, com duas imagens distintas. No entanto, raiz de 3 sobre 2 é diferente de menos raiz de 3 sobre 2. Logo, falha também a condição 2i da definição de função. Por fim, a condição R7 diz o que? O conjunto de todos os pares ordenados, de modo que y é igual a x ao quadrado. Aqui também, se eu pego um x qualquer, eu consigo determinar quem que é o y, usando essa relação. Vale a primeira condição. A segunda condição é o quê? Se eu tenho x ao quadrado igual a y ao quadrado e um x ao quadrado igual a y2 ao quadrado, isso aqui obviamente implica que o y1 é igual a y2. Então, de fato, é uma função. Então, C, R7 é uma função, pois satisfaz as duas condições da definição. Bom, como eu falei no início da aula, a gente está interessado em algumas propriedades especiais que funções possuem. As primeiras que a gente vai ver são as seguintes. Dado uma função f de a para b, a gente vai dizer que f é uma função injetora quando eu pego dois elementos x1 e x2 no domínio dessa função f, se a f no x1 for igual a f no x2, se a partir da suposição que f de x1 é igual a f de x2, eu consegui concluir que o x1 é igual a x2. Então, se toda vez que eu pego dois elementos, se eu suponho que as imagens são iguais, e eu chego à conclusão que os elementos são iguais, então eu vou dizer que essa função é injetora. Observa que aqui é diferente dessa definição. Aqui eu estou dizendo que um mesmo elemento não pode produzir duas imagens diferentes. O mesmo elemento. Nessa condição dela ser injetora, eu estou dizendo que imagens iguais vêm de elementos iguais. Ou, de forma equivalente, a gente vai dizer que ela é injetora quando elementos distintos produzirem imagens distintas. A gente sabe que um mesmo elemento não pode produzir duas imagens distintas, mas na definição de função é permitido que elementos distintos possuam a mesma imagem. Para ela ser injetora, isso não pode acontecer. Elementos distintos têm que produzir imagens distintas, ou imagens iguais têm que vir de elementos iguais. Na prática, quando a gente for tentar provar que uma função é injetora ou não, na maioria dos casos, a gente vai usar essa condição, que é o quê? Supor
supor que as imagens são iguais, tentar trabalhar com essa informação até chegar à conclusão que os elementos são iguais. Essa condição de elementos distintos produzem imagens distintas, a gente não vai usar isso muito na prática, dependendo da manipulação que eu faça, eu posso começar com dois elementos distintos, manipular e o resultado dá igual. É um pouco mais difícil garantir que as manipulações que eu estou fazendo estão mantendo os elementos distintos. Por exemplo, se eu pego 1, eu sei que ele é diferente de -1, mas se a minha função, por exemplo, envolve elevar ao quadrado, quando eu faço isso e elevo os dois lados disso ao quadrado, eu já passo a obter uma igualdade. Então, para pegar elementos distintos e tentar manipular para chegar à conclusão que as imagens são distintas, em geral isso é um pouco mais difícil e essa condição vai ser usada mais em demonstrações de propriedades mais gerais. Normalmente, na maioria dos casos, quando a gente for checar se ela é injetora ou não, a gente vai por essa condição. Supõe que as imagens são iguais, tenta chegar à conclusão que os elementos são iguais. A segunda propriedade é o quê? A gente vai dizer que uma função é sobrejetora quando para todo elemento que eu pego no contradomínio, eu conseguir encontrar alguém no domínio, de modo que a f aplicado nesse x dá o y. Então, para ela ser sobrejetora, o que tem que acontecer? Todo elemento de B tem que ser a imagem de alguém que está em A. Novamente, a definição de função não exige isso. A definição de função exige que todo elemento do domínio possua uma imagem. Então, nessa definição, é permitido que no contradomínio existam elementos que não sejam a imagem de ninguém. Mas para ela ser sobrejetora, isso não pode acontecer. Para ela ser sobrejetora, o que essa condição está dizendo é todo elemento do contradomínio é imagem de alguém. E aqui, quando a gente diz que existe esse x, quando eu vou provar que uma função é sobrejetora, eu preciso justificar essa existência. Eu preciso apresentar uma fórmula, uma regra que permita calcular esse x a partir do y dado ou alguma outra propriedade de fato garanta isso. Mas como então eu tenho esse existe, eu vou precisar de tomar mais cuidado. Eu preciso justificar de algum meio como que eu encontro esse x que, ao aplicar f no x, o resultado é o y. E caso a função satisfaça a condição de ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, a gente vai dizer que ela é uma função bijetora. Então dizemos que f é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Bom, vamos ver alguns exemplos de funções para a gente verificar se são injetoras ou sobrejetoras. Então, verificar se as seguintes funções são injetoras ou sobrejetoras. Primeiro, pega a função f de z para z dada como f de x igual a 3x mais 1. Quero saber se essa função é injetora ou se ela é sobrejetora ou os dois. Pode acontecer dela ser os dois ao mesmo tempo. Como é que eu vou fazer para verificar que ela é injetora? Voltando na definição, para verificar se ela é injetora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois elementos do domínio, supor que as imagens são iguais. E a partir disso, eu vou tentar chegar à conclusão que esses elementos são iguais. Então, como é que eu faço isso? Eu vou começar pegando dois elementos do domínio, no meu caso aqui o domínio é o conjunto dos inteiros. Então, sejam x1 e x2 em Z. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou supor que esses x1 e x2 produzem a mesma imagem. Então, tais que a f de x1 é igual a f de x2. Aonde eu quero chegar? Eu quero manipular isso daqui e chegar à conclusão que o x1 é igual ao x2. Se eu chegar a essa igualdade, então eu posso afirmar que essa função é injetora. Como que eu vou fazer? Eu vou aplicar a definição da função e tentar trabalhar com ela. Então, assim, o que a gente tem? A f pega um x e transforma em 3x1 mais 1. Então, isso aqui vai ficar 3x1 mais 1. Ela vai pegar o x2 e transformar em 3x2 mais 1 também. Eu posso simplificar esse x1 com x1 e, se quiser jogar esse 3x2 para o lado da esquerda, escrever o quê? 3 que multiplica x1 menos x2 igual a 0. Como eu estou no conjunto dos inteiros e eu tenho uma multiplicação de dois números inteiros dando 0, isso significa que algum desses dois números precisa ser 0. Como 3 é diferente de 0, só sobra o quê? x1 menos x2 igual a 0. Daí x1 menos x2 é igual a 0, isto é, x1 é igual a x2. O que a gente obteve? Eu peguei dois elementos que estavam no domínio da minha função, supus que ao aplicar a função nesses elementos, o resultado dá igual, e cheguei à conclusão que esses elementos precisam ser obrigatoriamente iguais. Portanto, f realmente é uma função injetora. Agora eu quero ver o que? Se ela é uma função sobrejetora. Qual que é a definição de função sobrejetora? A função é sobrejetora quando? Quando para qualquer elemento que eu pego no contradomínio, eu consigo encontrar alguém do domínio, então eu preciso apresentar algum meio de calcular esse x que, ao aplicar f no x, produz o y. Então vamos fazer um rascunho aqui. O que eu quero fazer? Quero pegar um elemento y qualquer no contradomínio, eu quero saber o que? Existe um x, também número inteiro, tal que a f de x é esse y.
Como é que eu vou responder isso? Eu tenho quem que é a expressão da f, então eu vou aplicar essa expressão da f nessa equação aqui e tentar resolver para o x. A minha variável que eu quero encontrar é o x. Então se eu aplico a expressão da f, ficaria o quê? 3x mais 1 igual a y. Eu quero isolar o x, né? Então fica 3x igual a y menos 1. Só que agora o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso no conjunto dos inteiros. No conjunto dos inteiros eu não posso pegar esse 3 e jogar dividindo aqui para baixo, porque esse y é um número qualquer. Dependendo de quem for esse y, quando eu fizer y menos 1 sobre 3, isso aqui pode não pertencer ao conjunto dos inteiros. Então, como eu tenho essa possibilidade desse número aqui não ser um número inteiro, isso me diz que essa função não é uma função sobrejetora. E aí, como é que eu vou explicar que ela não é sobrejetora? Eu vou ter que encontrar algum elemento do contradomínio, de modo que, independente do x, essa equação nunca seja verdadeira. Essa condição aqui me ajuda a encontrar quem que seria esse elemento y. Né? Por quê? Se eu pego algum y que esse resultado aqui não deu um número inteiro, esse x não vai existir. Né? Então, se eu pego, por exemplo, aqui o y igual a 0, isso aqui ficaria o quê? Menos 1/3, e menos 1/3 a gente sabe que não é um número inteiro. Então, o que eu vou fazer? O meu exemplo, no caso aqui, eu vou usar o y igual a 0, mas poderia ser algum outro que faça com que essa conta, que é o x, não seja um número inteiro. Agora, f não é sobrejetora, por quê? Pois para y igual a 0, que é um número inteiro, não existe x em z tal que f de x é igual a 0. Uma vez que, se eu faço essa conta, vai ficar o quê? 3x mais 1 igual a 0, 3x igual a menos 1, e essa equação não tem solução em z. Toda vez que a função não for sobrejetora, eu tenho que apresentar algum y no contradomínio, de modo que é impossível achar um x no domínio satisfazendo a condição f de x igual a y. Então essa função f ela é injetora, mas não é sobrejetora. Agora esse exemplo, pega a função g de z5 cartesiano z9 para z5 cartesiano z9, de modo que a g no x barra y barra é 2 barra vezes x barra mais 3 barra, 4 barra vezes y barra mais 5 barra. Aqui, por uma questão de simplificação, então eu estou escrevendo a multiplicação. Ao invés de ser a bola x, eu estou trocando simplesmente por um ponto e omitindo ele. E também eu estou trocando o bola mais, aquela soma que a gente definiu nos conjuntos EM, simplesmente por mais para facilitar. Então, lembrando, as contas aqui são todas sendo feitas dentro do conjunto ZM, do conjunto das classes de resto na congruência módulo M. Então eu também quero saber se essa função é injetora e se ela é sobrejetora. Vamos começar com a parte dela ser injetora. Voltando na definição, para ela ser injetora, o que eu faço? Eu pego dois elementos no domínio da função e suponho que ao aplicar f nesses elementos dá o mesmo resultado. Aqui, como o meu domínio é um conjunto de pares ordenados, o meu x1 e x2 vão ser dois pares ordenados. Então x1 seria uma coisa do tipo a barra b barra e o x2 algo do tipo c barra d barra. Então eu vou sempre adaptar a definição para o contexto do que é o meu domínio e contradomínio da função envolvida. Então eu vou pegar dois elementos x1 e x2 no domínio e supor que a g no x1 é igual a g no x2. E aí eu preciso manipular isso até chegar à conclusão que o x1 é igual a x2. Vamos fazer isso nesse caso. Então, sejam dois elementos que eu vou chamar de x1, y1 e x2, y2, pertencentes a z5 cartesiano z9, de modo que eu vou fazer o quê? Eu vou supor que a função g aplicada nesses dois elementos produz o mesmo resultado. Eu quero chegar à conclusão que esses elementos são iguais. Então, assim, usando a definição da g, o que ela faz? Ela pega o par ordenado x barra y barra e transforma em 2x mais 3, então isso aqui vai ficar 2 barra x1 mais 3 barra, 4 barra y1 barra mais 5 barra, e aí eu estou igualando isso com o par 2 barra x2 mais 3, 4y2 barra mais 5. Lembrando de igualdade de pares ordenados, eu preciso ter esse primeiro elemento igual a esse, o segundo igual ao segundo. Daí eu tenho o 2 barra x1 mais 3 igual a 2 barra x2 mais 3 e o 4y1 mais 5 igual a 4y2 mais 5. Para resolver essas equações a gente tem que lembrar que aqui eu estou fazendo as contas em Z5, aqui eu estou fazendo as contas em Z9. Então, para eu resolver isso aqui, eu preciso cancelar esse 3 dos dois lados. Para fazer esse 3 virar zero, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a soma atingir 5. Então, aqui eu posso somar o 2 barra nos dois lados dessa equação. E aqui embaixo, para isso aqui dar zero, eu preciso somar 9. Então, eu vou somar com 4 barra dos dois lados. Então, fazendo isso,
a gente obtém o quê? 2x1 mais 3 mais 2 barra igual a 2x2 mais 3 mais 2 barra 4y1 mais 5 mais 4 igual a 4y2 mais 5 mais 4. Essa soma vai dar 5 barra, que é a mesma coisa que 0. Essa soma vai dar 5 barra, que é a mesma coisa que 0. Aqui, porque eu estou fazendo as contas em Z5. Aqui que eu estou fazendo as contas em Z9. Então aqui em Z9 essa soma dá 9, que é a mesma coisa que 0. Aqui também dá 9, que é a mesma coisa que 0. Então essa primeira equação vira 2x1 igual a 2 barra x2 barra. A segunda equação vira 4y1 igual a 4y2 barra. Para eu chegar à conclusão agora que x1 é igual a x2, eu preciso desaparecer com esse 2, ou seja, eu preciso transformar esse coeficiente em 1. Como a gente está em Z5, 5 é um número primo, então todo elemento não nulo de Z5 possui um inverso multiplicativo, ou seja, para qualquer elemento eu consigo achar alguém cuja multiplicação resulta no 1. Novamente, esse é o conteúdo visto na aula sobre classes de equivalência da congruência módulo M. Então aqui eu preciso encontrar quem é o elemento que ao multiplicar por 2 vai resultar no 1. Para fazer isso, essa multiplicação tem que dar maior do que 5, e o primeiro elemento que dá o maior que 5 é 3. Então se eu multiplico aqui por 3, ficaria quanto? 3 vezes 2, 6, mas 6 em Z5 é a mesma coisa que 1. Então o 3 funciona aqui. Embaixo, eu estou fazendo a conta em Z9, mas 9 não é primo, então nem todo elemento vai possuir inverso multiplicativo. Quando que vai ter? O inverso multiplicativo vai existir quando esse número que está aqui embaixo da barra e esse M aqui tiver máximo divisor comum 1. 4 e 9 tem máximo divisor comum 1, então esse 4 possui inverso multiplicativo. Como é que eu vou achar esse inverso? Eu vou ir multiplicando aqui 4 por elementos de Z9 até o resto dá 1. Também, para fazer isso, eu vou pegar os elementos cuja multiplicação dá maior do que 9. Então, o primeiro caso aqui também é 3. 3 vezes 4, 12, que em Z9 é a mesma coisa que 3. 4 vezes 4, 16, que é a mesma coisa que 5 vezes 4, 20, que é a mesma coisa que 2. 3 vezes 4, 24, que é a mesma coisa que 6. 7 vezes 4, 28, que é 27 mais 1, 27 dá 0, então aqui dá 1. Então aqui eu vou multiplicar por 7 barra. Então assim, multiplicando aqui esse 2 por 3, dá 2 vezes 3, 6, 15 vezes 5 é a mesma coisa que 1, então sobra x1, que multiplicando esse 2 por 3 dá 6, que é a mesma coisa que 1, então sobra os 2. Fazendo aqui embaixo, 7 vezes 4, 28, 15 vezes 9 é a mesma coisa que 1, então sobra y1, 7 vezes 4, 28, que é a mesma coisa que 1, então sobra y2. Então x1 é igual a x2, y1 é igual a y2, ou seja, o par x1, y1 é igual ao par x2, y2. O que a gente tem? Eu peguei dois elementos que estão no domínio da função, supus que ao aplicar a função nos dois elementos produz o mesmo resultado, e a gente chegou à conclusão que esses elementos são obrigatoriamente iguais. Então isso significa que a função g realmente é injetora, então portanto g é injetora. Agora, para ver se ela é sobrejetora, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar um elemento qualquer do contradomínio, eu tenho que tentar encontrar alguém no domínio que ao aplicar f nesse alguém dá o y que eu escolhi. Vamos fazer as contas aqui para ver se é possível. Então, para ver se ela é sobrejetora, eu vou pegar um elemento do contradomínio, vamos chamar ele de A barra, B barra. Eu quero saber, existe um x barra, y barra no domínio, de modo que a g no x barra, 1 barra, produz esse A barra, B barra que eu escolhi. Vamos resolver essa equação e ver se a gente consegue achar quem que é esse x barra e y barra. Aplicando a definição da função, isso ficaria o quê? 2 barra x mais 3, 4 barra y mais 5 igual a barra B barra. Igualdade para os ordenados, né? A gente tem 2x mais 3 igual a 4y mais 5 igual a B. Então tem que tentar isolar o x e o y em função desse A e B. Esse A e B é quem eu conheço, é quem eu peguei no contradomínio, e eu quero achar x barra e y barra. É a mesma coisa, eu estou somando aqui em Z5, então eu posso somar 2 dos dois lados aqui para cancelar aqui, e aqui embaixo eu estou resolvendo em Z9, então eu vou somar 4 dos dois lados. Somando 2 em cima ficaria 2 barra x, 3 mais 2, 5, que dá 0, então eu vou omitir, e aqui sobra só A mais 2. Embaixo ficaria 4 barra y igual a quem? 5 mais 4, 9, 15, 9 dá 0, B
mais 4. Para isolar o x aqui eu posso multiplicar por 3, e para isolar o y eu posso multiplicar por 7. 3 vezes 2, 6, 15 vezes 5 é a mesma coisa que 1. Isso aqui me daria quem? X igual a 3a mais 3 vezes 2, 6, que é a mesma coisa que 1. E aqui embaixo, 7 vezes 4, 28, 19, 28 e 27 mais 1, 27 é 0, sobra só o y barra. Então isso dá 7b mais 7 vezes 4, 28, que é a mesma coisa que 1. E para todo A que eu pego em Z5, esse elemento continua pertencendo ao conjunto Z5. Aqui embaixo, para todo elemento B que eu pego em Z9, esse elemento continua pertencendo ao conjunto Z9. Então, se eu pego um par ordenado qualquer no contradomínio, eu tenho uma regra para encontrar elementos do domínio que, ao aplicar a função nele, dá o par ordenado que eu escolhi. Então, essa conta aqui me mostra que essa função é sobrejetora. Vamos escrever isso de forma organizada. Agora, dado um par ordenado A barra B barra no contradomínio, tome quem? O par ordenado 3A barra mais 1 e o 7B mais 1, 7B mais 1, que pertence ao conjunto Z5 cartesiano Z9. Assim que a gente tem, eu aplico a G nesse par ordenado, 3A mais 1, 7B mais 1, isso aqui é o quê? Por definição da G. Isso é 2 que multiplica esse elemento todo aqui, 3A mais 1 mais 3, 4 que multiplica esse elemento todo, B mais 1 mais 5. Isso aqui vai ser o quê? Distribuindo esse 2 aqui, 2 vezes 3, 6, em Z5 é a mesma coisa que 1, então sobra só um A, 2 vezes 1, 2, então A mais 2, mais esse 3 aqui, é a primeira coordenada. Na segunda, 7 vezes 4, 28, que em Z9 é a mesma coisa que 1, então isso dá B, 4 vezes 1, 4, mais 4, mais 5. Aqui essa soma resulta em 5, que é a mesma coisa que 0. Aqui essa soma resulta em 9, que é a mesma coisa que 0 também. Então essa soma dá o quê? A barra B barra. E a gente conseguiu, peguei um par ordenado qualquer do contradomínio, apresentei uma forma de encontrar um par ordenado do domínio, que ao aplicar F nesse par ordenado, o resultado é justamente o valor que a gente escolheu. Logo, G realmente é uma função sobrejetora. E aí, como essa função G é sobrejetora e injetora, ela é também uma função bijetora. Então aqui, portanto, a gente pode dizer que G é bijetora. E um último exemplo, pega H, a função de R para R, dada como H de x igual a x quadrado. Também quero saber se ela é injetora, se ela é sobrejetora. Para ser injetora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois elementos do domínio, vou supor que a H calculada no x1 é igual a H calculada no x2, e aí eu quero tentar chegar à conclusão se o x1 é igual a x2. Mas se eu faço isso, o que vai ficar? x1 ao quadrado igual a x2 ao quadrado, mas isso daqui a gente sabe, né, que eu posso pegar valores distintos, x1 e x2, que vão produzir a mesma imagem. Basta, por exemplo, pegar o x1 igual a um número positivo e x2 o negativo desse número. Então isso aqui me indica que essa função não é injetora. Como que eu vou justificar isso? Eu vou dar um exemplo que comprova que ela não é injetora. A solução H não é injetora, por quê? Pois, tomando x1 igual a menos 1, x2 igual a 1, o que a gente tem? A H no x1, que é menos 1 ao quadrado, é igual a 1, e é igual a H calculada no x2. E, no entanto, o x1 é diferente do x2. Então, toda vez que eu vou mostrar que ela não é injetora, eu preciso apresentar dois elementos distintos, mas que produzam a mesma imagem. Essa função é sobrejetora. Para ver isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar um elemento qualquer no contradomínio, que é o conjunto dos reais. A minha pergunta é, existe x em R tal que h de x dá esse y que eu escolhi? O que é essa equação? Isso aqui fica então x quadrado igual a y, mas x quadrado igual a y, eu só posso dizer que x é igual a mais ou menos raiz de y quando esse y for maior ou igual que zero. Só que y é um número qualquer do conjunto dos reais. Esse y pode ser, em particular, um número negativo. Aqui eu vejo que se eu pego um número negativo, esse x nunca vai existir, né? Então, isso também me diz que essa função não é uma função sobrejetora. Como que eu vou concluir? Dando um exemplo que ela não é sobrejetora. Então, H não é sobrejetora, por quê? Pois, por exemplo, para y igual a menos 2, que pertence ao contradomínio dessa função, não existe x em R tal que x ao quadrado dê igual a menos 2. Então, isso é uma justificativa do porquê que essa função H não é sobrejetora. Eu vou encontrar um exemplo de um elemento do contradomínio para o qual é impossível achar um elemento do domínio, de modo que nesse caso aqui o H de x dê o menos 2.
Bom, então a gente tem funções que podem ser injetora, mas não é sobrejetora, ela pode ser sobrejetora, mas não é injetora, outras que são as duas coisas, são funções bijetoras, e também funções que não são nem injetoras nem sobrejetoras. Bom, a nossa aula termina por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao estudo de funções, vendo o assunto de composição de função, e vamos ver algumas propriedades da composição de função relacionadas com funções injetoras e sobrejetoras.